Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Em um dos vídeos passados eu fiz uma enquete pra vocês, perguntando se vocês queriam que eu trouxesse toda a história do God versus o Saitama. Lembrando que essa história foi feita por fã e bem, a gente sabe que ficou bem legal, muito maneira. Eu já comentei os acontecimentos meio resumidamente pra vocês, e agora a gente vai começar com toda essa história completa. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! No meio do universo, em um tempo desconhecido. Supreme God. De acordo com os documentos de pesquisas mais secretos da Associação de Heróis, Supreme God é uma entidade extradimensional, autoconsciente. Seu corpo consiste em inúmeros sistemas estelares e poeira cósmica. Foi hipotizado que ele, este ser supremo, se originou em um outro universo. Estima-se que seu nível de desastre esteja acima do nível máximo, God, estando além de todos os seres existentes. Conhecemos também a Garota Guepardo, que possui alta agilidade e visão, estimando ser do nível de desastre demônio. Já fazia algum tempo desde que a Terra havia sido invadida, mas o resultado da devastação ainda estava sendo sentido por todo mundo. Com muitas cidades em ruínas, pela primeira vez, a Associação de Heróis foi capaz de reunir vários heróis de todas as classes para ajudar em um objetivo comum. Todos precisavam resgatar as pessoas e também reconstruir todo mundo. Com essa reconstrução em andamento, sem muitos problemas, um dia a dia pacífico retornou à maioria das cidades. Avistamentos de seres misteriosos e monstros se tornaram cada vez mais raros, e com a derrota de Garou, a poderosíssima Associação de Monstros já não existia mais. Toda a paz parecia ser constante em todas as cidades do mundo. Uma vida tranquila e feliz, sem mais vilões, parecia estar nascendo ali. Acontece que, no entanto, em algum lugar bem distante, no meio da galáxia, as coisas são completamente diferentes. Uma entidade perigosa estava começando a surgir. Nesse ponto, então, algum tempo começa a se passar e a gente vai para um local um pouquinho diferente. Vamos para um local alto, no meio de uma montanha, e estávamos agora no dojo do Bang. Ali estávamos ouvindo um grande som de uma luta acontecendo. Uma batalha estava rolando dentro daquele lugar, uma batalha que estava movendo todo o dojo. Víamos então que aquela luta era de Bang versus Garou. E o homem que se dizia um monstro agora estava indo diretamente dar uma voadora no seu antigo mestre. Garou foi com tudo pra cima, com muita força, com muita agilidade e com muito poder, mas mesmo assim ele foi parado por Bang. O seu golpe foi facilmente segurado pelo seu antigo mestre, que usando o seu estilo de luta muito parecido com o de Garou, afinal são mestre e aluno, ele conseguiu rapidamente contra-atacar, dando um socão direto. É claro que Garou, no meio daquele combate, ele consegue segurar também, ele consegue defender e ali contra-ataca novamente. Víamos Bang, Silverfang e Garou lutando com tudo. Eles estavam muito rápidos e fortes também. O herói Rank S Silverfang então começa a sorrir muito no meio daquele combate, e ele diz que a resistência e o espírito do Garou retornaram. Ele agora estava como era antes. Bang então dizia que redenção realmente era libertadora. Neste ponto a gente via o Garou, agora ele estava com uma expressão diferente, com um visual um pouquinho diferente também. Ele estava suando frio no meio daquele combate, estava um pouco cansado. E ali ele escutava de Bang: bem-vindo de volta, meu maior discípulo de todos os tempos. E enquanto isso, o Garou estava olhando um pouquinho irritado pro seu antigo mestre. Ele dizia que, embora ele odiava admitir, as artes marciais do velho não eram brincadeira. Eles estavam lutando por muito tempo e lutando com tudo, e mesmo assim, o Bang não estava demonstrando estar nem um pouquinho cansado. Ele ainda se mantinha firme como sempre esteve. Vemos então que no meio daquela luta o Garou decide virar as costas e ele sai andando, do nada. Ele vai em direção à sua camiseta, que estava caída por ali, e depois consegue chegar nela e a pegar. Bang então pergunta o que ele estava fazendo, se ele estava de saída, e o Garou então diz que sim. E enquanto ele estava dizendo isso, ele pensava que o seu corpo ele voltou para sua forma humana, e agora ele tinha um longo caminho a percorrer. A sua única jornada à frente era seguir e praticar muito. Nesse ponto a gente vai novamente para um novo cenário, para um novo lugar, e a gente estava vendo o Garou andando pela cidade, até que ele escuta algum barulho estranho, algo chama sua atenção. Ele então olha pro lado e era uma criança, um bebê chorando, e ele diz: o quê? Tem uma criança aqui? Neste ponto o Garou, olhando todo o ambiente à sua volta, ele começa a dizer que desde que se tornou humano novamente, ele vinha treinando tanto no dojo do velho, que já fazia um certo tempo que ele não andava por ali, já fazia muito tempo que ele não saía pra passear. Neste momento, olhando o garotinho chorando ali, ele diz que mesmo que tenha obtido o poder do mal absoluto, isso na grande batalha da Associação de Monstros, no final do dia aquele cara simplesmente chegou e superou ele, como um adulto disciplinando uma criança. Garou havia perdido de uma maneira justa e completamente honesta. Neste ponto, ele segue andando, deixando aquela mãe e filho pra trás enquanto começa a pensar: talvez eu realmente ainda seja apenas uma criança. Enquanto isso, o Garou segue o seu caminho, ele segue andando por ali e começa a pensar que além de treinar e treinar, o que ele
precisava fazer agora também era encontrar o seu próprio objetivo de vida. E então ele encontra alguém no seu caminho. Na verdade, ele sentiu uma presença, uma forte presença ali. Neste momento a gente vê o Saitama e o Genos. E o Saitama tava empolgadíssimo na rua. Ele tava apontando possivelmente para um telão e dizendo: olha aquilo, Genos, um jogo novo. Aquilo parece realmente muito divertido. E enquanto isso o garoto tava completamente chocado. Ele tava inclusive tremendo. Todas as células do seu corpo responderam. Ele realmente viu aquele carinha andando na rua e percebeu: esse cara realmente é ele. Garou então começou a repetir isso enquanto lembrava da sua grande batalha com Saitama e como aquele herói misterioso chegou e conseguiu vencer mesmo ele acreditando ter atingido o nível máximo. Garou então seguia dizendo, agora um pouco assustado: é ele, definitivamente ele, não tem como confundir. Ele dizia que aquele era o careca que havia surgido do nada naquela época, com um poder muito além da sua evolução, da sua forma final. Garou estava completamente surpreso de ter encontrado ele ali de uma forma tão casual. Enquanto isso, Saitama tava numa boa, ele nem tinha visto o Garou. Ele continuava falando com Genos e dizendo: você acha que eu consigo vencer o King nesse jogo? Eu acho que eu ganho. E o Genos então continua dizendo que sim, sem dúvida nenhuma, sensei. Neste momento o Garou começa a seguir os dois e o Saitama tava andando na rua muito animado mesmo. O Genos continuava dizendo que ele parecia muito feliz, que ele tava muito empolgado. E o Saitama ele não só tava empolgado, como ele tinha preparado um plano maligno. Ele dizia que tinha acabado de receber de descobrir uma jogada secreta na internet, e isso nesse novo jogo que ele acabou de encontrar. Então, sabendo desses códigos de truque, ele tava muito feliz e dando muita risada. E enquanto isso, o Garou continuava o espionando. Neste ponto, o antigo grande anti-herói começa a ficar olhando pra ele sem entender muito do que estava acontecendo ali, mas mesmo assim acreditava numa coisa: talvez Garou pudesse encontrar o que estava procurando no Saitama. E enquanto isso, Saitama tava ali empolgado gritando: vida longa a queda de King. Ele finalmente iria vencer no game. Enquanto isso acontecia, então a gente começava a ver toda a imensidão do universo, todo aquele grande lugar onde a vida mudava constantemente. Estávamos vendo a Via Láctea, um planeta Lieba, o planeta da caça. Neste ponto então começávamos a se aproximar mais daquele planeta, entrar naquele lugar. E então finalmente estávamos vendo o que estava acontecendo ali. Víamos então uma guerreira do planeta da caça em meio a uma batalha, a garota Guepardo F. E F estava carregando uma grande espada enquanto estava vendo uma grande destruição à sua volta. Ela então decide entrar no meio daquilo, coloca sua máscara e se prepara para o grande combate. Ela estava prestes a decidir todo o destino ali enquanto dizia: guerreiros, ataquem. Víamos então F liderando um pequeno exército de seus companheiros, tudo isso para vencer um inimigo gigante. God estava à sua frente, emanando todo o seu poder, enquanto simplesmente a sua existência já destruía tudo à sua volta, todo aquele planeta, ninguém estava resistindo ali. Mesmo assim, em meio a toda aquela queda e toda aquela destruição, eles iam para cima com tudo, liderados por Elf. God simplesmente mexe as suas mãos. Um simples movimento básico com um dedo já cria vários rajados das suas bolas de energia, que vão diretamente em direção aos seus inimigos, passando por todo aquele caminho, destruindo tudo à sua volta. Todos os companheiros de F agora estavam caindo, eles não estavam resistindo nem um pouco o poder daquela entidade à sua frente, até que simplesmente não resta nada. Game over. Vemos então neste momento que o Saitama tava jogando um game e ele não tava vencendo não. Vemos que o careca de capa tava sem capa e tava um pouco irritado ali. E então vemos o Genos, que tava no canto secando as louças, estava um pouco preocupado com o que havia acontecido com o Saitama, mas na verdade ele só tava dizendo que o jogo era muito difícil. Neste ponto ele tava bem irritado, porque seu objetivo era vencer o King naquilo. Aí então, enquanto isso, a campanha toca e o Genos vai ver quem era. Vemos então ele questionando se era o serviço de entrega, quem era aquela pessoa que estava à sua frente, mas não, era uma outra pessoa conhecida. Ali na porta de Genos e Saitama estava Garou, parado seriamente enquanto dizia: eu tô procurando o Saitama, ele tá aqui. Genos então, neste ponto, segura a porta com força e muda completamente a sua expressão. Ele começa a dizer pro Garou que se ele tava ali pra causar problemas ao seu sensei, ele teria que passar por ele primeiro e teria que o vencer no combate. Mas o Garou diz que não e também diz que nem é da conta dele, Genos não deveria se meter. E enquanto isso, Saitama, que tava ali jogando videogame, continuava no seu game enquanto gritava: quem é que tá aí? Saitama então vai diretamente pra porta pra saber o que tava rolando e eles: hã? Quem é? Ah, é o discípulo do Bang? O que você quer? Você quer falar comigo? E enquanto isso, o Genos tava falando: ô sensei, me permita acabar com ele com um canhão de incineração, vai ser rapidinho. Neste ponto a gente vê o Garou completamente sério, esmagando seus punhos enquanto começa a dizer: Saitama, depois que eu tomei uma surra de você, eu me tornei humano novamente. Acontece que, no entanto, eu sinto que eu devo derrotá-lo pra encontrar o meu verdadeiro objetivo de vida e o que eu devo fazer. Nesse ponto, ali na porta mesmo, o Garou já não tava ligando pra nada, mas já estava fazendo seus movimentos de luta. Ele tava dizendo: então se prepare agora pro segundo round. Enquanto o Saitama diz: ah, não tô afim. Garou então pergunta se ele tava brincando com ele ou se ele tava com medo, e o Saitama só diz que ele tava bem ocupado agora. Nesse momento, o Garou ficou um pouco irritado, enquanto Saitama e Genos estavam olhando pra ele com uma cara de: bem, o que você tá fazendo aqui ainda? Nesse ponto, o Garou já salta, fazendo posição de luta, se preparando pro combate, enquanto se pergunta se o Saitama achou que ele tava ali pra ser expulso por ele. E o Saitama só fica observando aquilo. Acontece que enquanto eles estavam ali de conversinha, algo estranho acontece. Vimos por fora do prédio uma energia estranha se aproximando e depois explodindo ali. Genos então imediatamente começa a pensar que detectou assinaturas massivas de energia
energia, e isso nas proximidades. Ele se questionava se aquilo era alguma forma de vida ou algum tipo de poder. Que explosão era aquela? O Cyborg então já chama pelo seu sensei e pergunta se ele quer dar uma olhada por lá. E então o Saitama diz que sim, claro. Aquilo era uma explosão, então ele tinha que colocar sua roupa de herói e ver o que tava rolando. Enquanto isso, o Garou diz pra ele não fugir e decidir atrás do Saitama. Os três então saem correndo o máximo possível, e eles começam a dizer que a explosão tinha vindo daquele lugar, se perguntando se ali tinha um monstro. Mesmo assim, eles não tinham certeza de nada, mas continuavam se aproximando, até que os três se deparam com uma pessoa caída ali. Alguém estava completamente ferida e havia destruído o chão com uma grande queda, ou seja, aquela explosão havia sido causada por alguém. Percebemos então que era a F, que havia caído ali e estava completamente ferida. Ela se perguntava o que havia acontecido e também se perguntava se ela tinha sobrevivido enquanto se levantava com uma certa dificuldade. Ela então revela como havia chegado naquele lugar e como havia escapado da entidade God. Ela começa, enquanto se recuperava, a dizer que parecia que a pedra dimensional que usou funcionou perfeitamente, então graças a isso ela conseguiu escapar de todo aquele caos. Mesmo assim, ela não só estava feliz por ter sobrevivido, como também estava com um pouco de medo, enquanto dizia que esperava que aquela coisa não tivesse seguido ela, porque sobreviver de novo poderia ser difícil. Garou então já estava se preparando para fazer um ataque. Ele nem queria saber quem era que estava ali, mas já estava dizendo: aquilo é um monstro, um humanoide. Bem, não há nada que eu odeie hoje em dia do que os monstros. Olha só o cara. E enquanto isso, Saitama imediatamente já interrompe ele. Ele diz: aguenta aí. Saitama então imediatamente diz que não consegue sentir nenhuma má intenção daquela pessoa que estava à sua frente. Neste momento, Elf se ergue e vai em direção a eles. Ela começa a falar que eles devem ser habitantes deste planeta. E então se apresenta como Elf do planeta da caça, enquanto pede para que ninguém ali se preocupe. Ela dizia que não tinha nenhuma intenção de fazer mal a ninguém. Elf dizia que só escapou para este planeta tentando evitar um invasor extremamente perigoso. Janus então olha para ela e pergunta: então isso significa que você é um alienígena? Depois disso então ele imediatamente a questiona: por que devemos acreditar em você? Elf então dizia que acredite ou não, a escolha era dele, mas ela tinha que os avisar do invasor que tinha acabado de escapar. A garota golparda então começava a dizer que muitos perigos e poderes espreitavam o multiverso, mas há um que se destacava acima de todo o resto, e era isso que eles chamavam de God. Saitama então fica um pouco impressionado. Ele se questiona sobre o que ela estava falando e se perguntava quem era God. Neste ponto ouvimos falar um pouco mais sobre a galáxia em que todos residiam. Atualmente ela era apenas uma das muitas dimensões do multiverso. Em circunstâncias normais, esses caminhos são inacessíveis a formas de vidas biológicas. O campo gravitacional dentro devora tudo, até mesmo a luz. Mas esses seres, conhecidos como God, conseguiram transcender o limite das leis da natureza. Eles podem viajar para diferentes dimensões e universos, tudo isso usando esses caminhos. Como resultado disso, eles conquistavam inúmeros planetas e sistemas estelares também. Janus então fica um pouco surpreso com aquela história e pergunta se o planeta dela estava sendo invadido. E então F diz que sim, era isso mesmo. Todos haviam sido completamente derrotados e agora God estava mirando nessa mesma galáxia. Eles estavam para ir diretamente para aquele lugar. E enquanto isso, é claro que a confusão ficou ainda maior. O Saitama diz que ele realmente não entende nada do que ela tá falando, mas esses caras pareciam realmente não ser boa coisa. E enquanto isso, Janus pergunta: ô chefe, você tá acreditando nela mesmo? F então diz que pode afirmar isso que Saitama tá dizendo. Ela diz que God ocasionalmente invade as mentes daqueles que são fracos ou perderam o propósito, assim os atraindo completamente, ou seja, os habitantes desse planeta não devem ter chance. Mas o Saitama já interrompe ela dizendo: ó, tá bom, sem problemas, eu sou muito forte. O olhar do careca de capa nesse momento já tava brilhando ao ver o inimigo de alto nível. E então todos eles que estavam conversando percebem uma coisa: uma grande luz estava surgindo, era como se estivesse amanhecendo. E o Saitama então nota que o céu estava bem estranho. Neste momento F começa a dizer que isso era mal. O mesmo destino que ela acabou de passar também aconteceria nesse planeta. Ela então questiona: vocês são realmente guerreiros? Então vocês precisam parar. Afinal, ele está aqui. E agora, depois da gente testemunhar o poder de God e uma nova aliada que se junta ao time Saitama, a gente termina o nosso primeiro episódio dessa série da história completa. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!